Você já ouviu falar que investir em imóveis é um investimento muito seguro, mas provavelmente você não tem dinheiro para comprar um imóvel para começar a investir nessa área. Existe uma opção onde você consegue investir em imóveis começando com apenas R$ 15. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série sobre investimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários, como funciona, quais são os tipos de fundos que existem, para que eles servem, quais são as vantagens dele. Fundos imobiliários é um investimento coletivo onde várias pessoas, vários investidores com muito dinheiro, normalmente se reúnem para comprar alguns imóveis e aí com isso eles abrem esse investimento e aí quando esse investimento vai a público, você pode optar por comprar uma cota e você vai ter direito aos aluguéis daqueles imóveis. Então, nesse fundo vai ter uma pessoa, uma equipe responsável por gerir esses imóveis, escolher os imóveis. E você não vai ter que se preocupar com essa parte burocrática de ter um imóvel, mas você vai ter a participação nos lucros dos aluguéis desses imóveis. E uma vantagem dos fundos imobiliários para uma pessoa que realmente tem imóveis para alugar é que além de você não ter essa preocupação em gerir esses imóveis e receber o aluguel da mesma forma, atualmente o aluguel de um imóvel é uma receita tributável, então você vai ter que pagar imposto de renda sobre o que você recebeu. Já nos fundos imobiliários, os dividendos eles não são tributáveis, eles são isentos do imposto de renda, por enquanto. Essa isenção vive em discussão e atualmente ela está em discussão novamente. Na data que eu gravo esse vídeo, ainda existe isenção para esse tipo de investimento. Fora que nos fundos imobiliários você começa a investir a partir de R$ 11 em boas cotas. A maioria das cotas custa um pouco mais de R$ 100, mas mesmo assim é possível achar bons fundos imobiliários com menos de R$ 20. Assim como as ações, os fundos imobiliários eles são negociados na Bolsa de Valores brasileira, no caso a B3. E por conta disso você precisa de um ticker para achar o fundo que você está procurando. Então, assim como nas ações existe ali um nomezinho para cada ação, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Então, são 4 letras e 2 números, no caso o número 11, que vai estar representando ali o fundo imobiliário. Então, sempre que você quiser comprar um fundo, você tem que saber esse códigozinho, esse ticker, para conseguir comprar ele. E dentro dos fundos imobiliários existem algumas categorias, alguns tipos de fundos. Existem os fundos de tijolos, que nada mais são do que fundos que realmente têm imóveis físicos. E dentro dos fundos de tijolos existem alguns tipos de fundos de tijolos. Então, em fundos de tijolos você pode encontrar fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, galpão logístico, hospital, cemitério, várias categorias dentro desse tipo de fundo. Mas quando se trata de fundo de tijolo, significa que existe ali um imóvel físico que você vai estar investindo, que está alugado, e você vai receber os aluguéis desses imóveis. Também existem os fundos de papéis. Os fundos de papéis, eles investem em títulos de renda fixa atreladas a imóveis. Então, CRIs, por exemplo, esses fundos eles costumam emprestar dinheiro e receber juros por isso. Só que já é um tipo de fundo imobiliário um pouco mais arriscado, já que não existe um imóvel ali, né? Então, é como se você estivesse investindo em um fundo de renda fixa específico para essa área de imóvel. Então, para você analisar esse tipo de fundo, você já tem que ter ali um certo conhecimento de economia, porque taxas de juros vão afetar muito o rendimento desses imóveis e eles podem ser um tanto quanto incertos, diferente dos fundos de tijolos, que já tem uma certa previsibilidade ali. Existem também os fundos híbridos, que nada mais é do que um fundo que tem tanto imóveis quanto papel, né? Então eles vão ter ali alguns títulos de dívida, onde eles emprestam dinheiro para empresas e recebem esse dinheiro com juros, mas também vão ter alguns imóveis físicos. Então esses fundos, eles são categorizados como fundos híbridos. E além desse, existe também os fundos de fundos, que, como o próprio nome já diz, é um fundo que dentro dele existem vários fundos. Esse você também precisa ter um pouco de cuidado na hora de analisar, porque além de ter a questão de fundos de papéis, que já é um fundo que tem um pouco mais de risco, ainda cada fundo tem a sua própria taxa de administração, que já come ali uma parte dos rendimentos. Então, fundo de fundo meio que vai ter uma dupla taxação, então às vezes não faz muito sentido. Normalmente, para iniciantes, o mais recomendado é
fundo de tijolo. Fundo de tijolo tem uma certa facilidade na hora de você conseguir analisar e você sabe que realmente existe algo ali por trás que vai estar garantindo seus rendimentos mensais. Afinal de contas, uma das grandes vantagens do fundo imobiliário é essa questão de você ter uma renda mensal. Então, os fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do que eles ganham com os seus cotistas, com quem tem ali uma fração daquele fundo. Nessa lei é estabelecido que eles podem distribuir a cada 6 meses, mas o costume é que essa distribuição seja mensal por conta da receita ser mensal, né? Então, os aluguéis são pagos mensais para os gestores e os gestores distribuem isso para quem tem as cotas também de forma mensal. Mas em casos extraordinários, tipo a pandemia, tiveram alguns fundos que sofreram um pouco mais. Fundos de shopping, por exemplo, já que os shoppings foram todos fechados, os lojistas tiveram alguns benefícios, puderam adiar os aluguéis. Então, nesses casos, o recebimento dos aluguéis vai ser mais espaçado. Mas, numa situação normal, costumam pagar mensalmente. Outra vantagem do fundo imobiliário é a diversificação. Porque até mesmo com pouco dinheiro você consegue ter ali vários imóveis. Tanto porque pode ter um único fundo que já tem mais de um imóvel em mais de um lugar do Brasil, quanto você pode ter vários fundos diferentes. Além disso, se você tiver um imóvel físico e por algum acaso você quiser se desfazer dele, você provavelmente vai levar um tempo ali para conseguir vender aquele imóvel. Já nos fundos imobiliários, você consegue transformar a sua cota ali, o seu fundo imobiliário, em dinheiro rapidamente. Então, a liquidez desse investimento é mais alta do que se você tivesse um imóvel físico. Fora que você não tem que lidar com as burocracias de um imóvel físico, de ter que lidar com imobiliária ou inquilino, a manutenção desse imóvel e tudo que permeia você ter um imóvel de fato. Mas fundos imobiliários é um tipo de investimento em renda variável, então ele tem um certo risco. É por isso que é importante você saber analisar um fundo imobiliário na hora de você comprar uma cota. Um dos riscos do fundo imobiliário é a vacância. A vacância nada mais é do que aquele imóvel estar ocupado ou não. Então, se ele está vago, ele tem uma grande vacância. Consequentemente, você vai sentir os seus rendimentos diminuírem. Então, se tem algum imóvel que não está alugado, você, consequentemente, vai ganhar menos de aluguel. Esse é um dos riscos do fundo imobiliário, que também seria um risco que você teria tendo um imóvel físico. Enquanto aquele imóvel não tem um inquilino, não está alugado, você não vai receber o aluguel. Outro risco seria uma gestão ruim. Então, se aquele fundo não tem uma boa gestão, isso pode prejudicar também os seus rendimentos, já que eles podem selecionar imóveis que não sejam tão interessantes ou fazer escolhas que não sejam tão estratégicas. Então, é importante conhecer quem está ali por trás daquele fundo. Outro risco é mais voltado para fundos de papel, que é o risco de crédito. Então, fundos que são apenas de papel, que são esses fundos que emprestam dinheiro para empresas construírem imóveis, o principal risco é dessas empresas não pagarem o dinheiro de volta. Então, é o famoso risco de crédito, né? Esses fundos, eles são mais arriscados por conta disso, porque se aquela empresa não pagar, você vai ter um grande prejuízo. E por último, que nem sempre é uma desvantagem, mas é uma coisa que você precisa ter em mente quando você começa a investir em fundos imobiliários, que é a desvalorização da cota. Assim como o preço das ações sobe e desce todos os dias, os fundos imobiliários também vão ter essa variação de preço. Costuma ser menor do que as ações, eles não costumam oscilar tanto, mas por ser um investimento de renda variável, eles têm essa alteração todos os dias. Mas nem sempre o valor de uma cota cair, o valor de um investimento em fundo imobiliário cair significa algo ruim. Até porque quanto mais barato você pagar por um fundo imobiliário bom, melhor vai ser para você. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando sobre como avaliar tanto ações e fundos imobiliários, e aí eu entro nesses detalhes. Mas uma coisa que você tem que ter em mente é que se você está investindo em fundos imobiliários, aquele dinheiro tem que ser voltado para você formar uma renda no seu futuro. Então não é um dinheiro que você vai colocar e se daqui 6 meses você precisar tirar, você vai tirar. Porque se você precisar, você corre o risco de quando tentar tirar, o fundo está em baixa e você acabar perdendo dinheiro. Você tem que investir em fundos imobiliários com foco em ser dono de imóveis. Então você tem que ter essa cabeça na hora de comprar cotas ali desse tipo de investimento. Então, assim como o vídeo de ações, esse vídeo é mais uma introdução sobre o que é esse investimento e depois a gente vai se aprofundar nas estratégias de como usar esse investimento para realmente você conseguir
uma renda, uma aposentadoria. Então, se você não viu o vídeo de ações, eu vou deixar aqui a playlist com os outros vídeos que já saíram dessa série. Se você quer ver os próximos vídeos que ainda vão sair falando sobre como analisar esse tipo de investimento, já se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.